Oi, meu irmão, oi, minha irmã, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro desse final de semana da família, as famílias invencíveis com Deus, e está sendo muito bom nós estarmos conversando sobre esses assuntos. E hoje nós vamos para o terceiro ponto, aqui vamos conversar. E nesse momento nós vamos falar mais aos jovens, aos filhos, e porque o foco será na questão de honrar o pai e a mãe e também na questão de relacionamentos entre namorados, tá? Mas antes de nós começarmos a conversar, é necessário nós lermos um texto aqui de Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 31. Vem trazendo uma orientação muito importante para cada um de nós. 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que forças nós temos se Deus estar ao nosso lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu querido, nessa linha de raciocínio sobre questão de relacionamento entre filhos e pais, é muito importante nós conversarmos sobre um detalhe. Hoje nós observamos muito que existem progressos na área tecnológica, na área científica e em outras áreas também, mas tem um aspecto que nos dá um detalhe diferente desse progresso. Um aspecto que demonstra um regresso. Sabe o que é? Quando os filhos desqualificam os pais, é muito ruim, porque demonstra algumas coisas que não estão tão saudáveis assim. Eles vão em busca de tecnologia, de crescimento profissional e acadêmico, mas esquecem e desqualificam os pais como retrógrado, ou como desqualificados, ou como ultrapassados. Essa característica que os filhos estão dando não é muito saudável. Isso acontece mais entre filhos e os pais, sexo masculino. Os pais, eles têm algumas características distintas, vestuário, jeito de falar, que é na época mais do passado, sim. Só que esses pais, eles se esforçaram tanto pelos filhos, eles deram a vida para ajudar os filhos, e aí quando os filhos se tornam adultos e jovens, os filhos desqualificam os pais, principalmente o pai. Isso não é muito saudável. Por essa desqualificação do pai, existe a ingratidão de filhos para com os pais agora. Então, desqualificar a figura do pai e também a ingratidão não são características positivas para a época que vivemos. Deus nos dá uma orientação divina em Êxodo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Então é muito necessário que nós honremos os pais que Deus nos dá. Olha que interessante esse verso que vou ler. Enquanto que o primeiro mandamento nos chama para nossa lealdade para com aquele que é o autor da vida, esse primeiro mandamento da segunda tábua nos chama para sermos leais àqueles que geraram a nossa vida. Muito interessante. Nós temos vários exemplos nessa linha de raciocínio, mas, meu querido, se você honrar seus pais, o Senhor vai te honrar aqui nesse mundo e na vida na vinda com a vida eterna. Então, por favor, honre o pai e a sua mãe, porque essa é uma atitude que precisamos ter, tá bem? Como os filhos. Ainda na área dos jovens, os filhos honrando os pais, nós temos que conversar sobre um assunto, a questão do namoro vegetariano.
Que título diferente, né? É uma expressão diferente que nós conseguimos ver. Filipenses 4, verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu querido, nós precisamos daquele que tudo pode, inclusive na escolha do namorado ou namorada. É necessário que Deus esteja conosco. Somente Deus nos torna invencíveis. Então, querido, por favor, então a característica primordial para você, jovem, encontrar uma namorada é cortesia. A cortesia não pode ser um momento no início do relacionamento. Ela deve se permanecer por longo tempo. Igual eu, minha esposa, é preciso desenvolver cada vez mais este aspecto de cortesia. Mas nós temos que cultivar isso. Se ele não é cortês com os pais, não será cortês com você. Com você que é namorado ou namorada. Então, se você vê que ele tem muitas intrigas entre família, é perigoso. Essa característica não é saudável. Olha que frase: quem fracassa no preparo, prepara para o fracasso. Então, o período do namoro vegetariano é um período de preparo. Se você fracassa nesse momento, você se prepara para o fracasso. Precisamos observar 4 coisas, principalmente o caráter da pessoa, depois a convivência familiar que ele tem, e se essa pessoa que estamos nos relacionando tem amor a Deus. E um outro aspecto interessante, a maneira como seu namorado ou namorada trata a sua família. Agora eu namoro com alguém, como minha namorada trata a minha família. Como se relaciona com os pais, com os meus pais e meus irmãos. Como é o relacionamento? Isso também ele decifra se será um sucesso ou um fracasso o relacionamento que está sendo formado. Então, querido, os olhos devem ficar sempre atentos nesse momento de namoro. Precisamos sempre ficar observando o relacionamento dessa pessoa com Deus e também dessa pessoa com a família dela e com a nossa família. Os olhos precisam estar atentos. A expressão namoro vegetariano é uma expressão mais regional, mas é interessante. Felizmente, muitos jovens cristãos estão vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Amém por isso. Porém, muitos outros experimentam o lanche antes do recheio. Então, isso é muito, muito sério. Porque ele não esperou, ele não aguardou. E essa característica a Bíblia incentiva nós evitarmos. E esse evitar tem um aspecto de julgo desigual. É perigoso você se relacionar com pessoas que acreditam em coisas distintas de você. Tem um estilo de vida diferente de você. Tem algumas características que vai dar muito problema. Então, por favor, peça ajuda a Deus e Ele irá ajudar. Fuja dessas frases. Ah, todo mundo faz. Os tempos mudaram. Hoje estamos numa cultura moderna. É uma necessidade fisiológica. Como você vai saber se vocês são compatíveis na parte sexual? Meu amigo, minha amiga, fuja dessas ideias, porque elas te levarão a tomar atitudes equivocadas. Você não é uma máquina, um automóvel para que alguém precise fazer um test drive. Você não é isso. Alguém poderá dizer para você que um papel, cartório, não vai fazer diferença. É perigoso. Dicas: cuidado com o que você vê. Se você observa muitas coisas, você tem a tendência de ser igual àquilo. Dedique-se aos estudos, se prepare para que quando você ter um relacionamento, você esteja preparado financeiramente, academicamente, para que você consiga desenvolver um relacionamento maduro, tá bem? Deixe Jesus dizer uma coisa. Jesus precisa de discípulos. E esses discípulos
é aquele que segue e anda no caminho do Senhor. Com fidelidade vive a glória do Senhor. Por favor, estude a Bíblia. Viva em oração. Tenha comunhão com Deus. E Ele irá te ajudar a conseguir ter um relacionamento saudável entre namorados. Cultive sabedoria. São 4 assuntos que nós destacamos. Primeiro, nós percebemos uma regressão nessa cultura contemporânea quanto à decadência da observância e desqualificação que os filhos dão aos pais. Segundo, o primeiro mandamento, ele promove lealdade a Deus. O primeiro do segundo tábua promove lealdade aos nossos pais. Em um relacionamento duradouro, a cortesia é um hábito e os olhos atentos é uma prática. Não experimente o lanche antes do recheio e também evite o jugo desigual. Essa é as nossas orientações nesse momento. Desejamos que Deus abençoe muito você, jovem. Deus abençoe muito a sua família. É esse o nosso desejo.